Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora da situação no Iêmen, hoje dia 14 de janeiro de 2024, 11 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Aden, e não tivemos nenhum bombardeio americano de ontem para hoje, né? A gente teve de quinta para sexta, de sexta para sábado, mas de sábado para domingo não tivemos nada. Mas teve uma explosão aqui numa cidade costeira aqui dominada pelos Houthis, que algumas pessoas disseram que foi um ataque americano, mas segundo o comunicado da coalizão americana, eles não fizeram nenhum ataque de ontem para hoje, né? Bom, então a coisa ficou mais calma aqui, mas a gente tem a informação de que o navio militar iraniano que está aqui na região, ele se deslocou aqui para o Mar de Aden, que é esse outro braço de mar aqui, e com isso também o ataque dos Houthis foi desviado para cá, o que indica que esse navio iraniano é peça-chave no apoio aos Houthis para fazer esses ataques. O Irã está diretamente envolvido nisso daí, né? Os franceses não aderiram a esse processo aí da coalizão, mas eles estão com problemas também para garantir a passagem dos navios deles aqui. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter Staputin com o Lula, Mestre Ata e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daí, né? Aqui tem uma imagem dos Houthis lá no Iêmen fazendo um treinamento de tomada de um vilarejo judeu ali, né? Eles criaram essa réplica de um vilarejo judeu e estão treinando como tomar o vilarejo. Segundo a minha experiência, a técnica deles não é grandes coisas, não. Esse treinamento não está funcionando muito bem, não, né? Parece mais um teatrinho só, sem realmente aplicarem técnicas mais sofisticadas aí para a coisa. Mas enfim, isso aqui é mais para demonstrar que eles estão sim com interesse de fazer guerra em Israel, né? Não creio que eles vão conseguir isso daí, não creio que sejam efetivos, mas eles querem demonstrar que querem fazer guerra com Israel no final das contas, né? Enfim, uma coisa muito coreografada mesmo, com muito ódio aos judeus, dá para ver claramente aqui, mas sem de fato consequência prática, né? Inclusive, uma coisa importante aqui, né, que tem a imagem avisando da morte de 6 terroristas lá dos Houthis, né, nos últimos ataques que foram feitos. E aqui nessa imagem, que é a imagem oficial deles, você pode ver duas coisas, tá? Essa daqui é a bandeira do Iêmen, e é muito importante notar que esse ataque dos Estados Unidos não é contra o Iêmen, tá? O Iêmen é vítima também nessa história toda. O Iêmen é um país que está em guerra civil e, como eu falei para vocês, essa parte azul aqui é o governo reconhecido internacionalmente, apoiado pela Arábia Saudita, pelos Estados Unidos, por todo mundo reconhecido. O verde aqui era uma outra facção que também entrou nessa guerra, mas agora já fez a paz com o azul, já estão os dois do mesmo lado, não tem problema. O problema são os Houthis que estão aqui nessa área em vermelho, que é sim a área com a maior concentração de pessoas, é a área mais populosa do Iêmen, mas é lógico, área ou população não quer dizer nada sobre quem tem razão, né? E é difícil mesmo saber quem tem razão nessa guerra civil aqui do Iêmen, né? Se era porque no início eram os Houthis junto com o azul contra o verde. Aí depois mudou, ficou o verde e o azul contra os Houthis, né? É uma confusão danada nessa guerra. Mas não há dúvida nenhuma que quem é o culpado pelos ataques nos navios são os Houthis, né? Foram eles que fizeram esses ataques, o resto do Iêmen não está envolvido com isso. Então é muito bom deixar claro que o Iêmen aqui é vítima também. Os Houthis, eles têm esse logo aqui, ó, que é uma espécie de bandeira deles, que fala basicamente aqui, são algumas linhas de texto, Allahu Akbar aqui em cima, morte à América, morte a Israel e amaldiçoados sejam os judeus. É o que está escrito aqui na bandeira aqui dos Houthis, né? Para você ver que ele não fala amaldiçoado seja Israel, não, ele fala amaldiçoado sejam os judeus. Para aquele pessoal que gosta de dizer que não, eu não sou antissemita, eu só sou anti-zionista, contra o Estado de Israel. Não, eu não sei se tem essa distinção de verdade, na minha cabeça não tem, mas no final das contas, de qualquer forma, eles deixam claro que eles são contra tanto o Estado de Israel quanto os judeus em si aqui, né? Enfim,
A Marinha Francesa ela não entrou nessa coalizão com os Estados Unidos e a Inglaterra para atacar os Houthis. Eles optaram por fazer a escolta dos navios franceses que passam ali. Só que eles estão com um problema. Qual que é o problema que a Marinha Francesa tem? Eles estão usando os foguetes para derrubar drones e mísseis dos Houthis, só que os foguetes ocidentais têm uma precisão enorme, mas são extremamente caros. E às vezes você gasta um foguete de milhões de dólares para derrubar um drone de 10 mil reais, no final das contas. Então, esse é o problema, essa simetria de custos, que é uma realidade muito grande na Ucrânia também. Aliás, o pessoal podia aprender muito com a Ucrânia nesse tema, né? Porque você não pode ficar gastando mísseis de milhões de reais para derrubar um drone de 10 mil reais. Você vai à falência, o inimigo vai ganhar de você na economia. E é o que os franceses estão fazendo aqui, né? A Marinha Francesa ela defende o uso de mísseis de milhões de euros para bater os drones Houthis, mas a verdade é que isso é um problema no longo prazo. Eles não vão conseguir sustentar isso por muito tempo, porque é um custo muito grande isso daí, né? Você tem que arrumar uma maneira que tenha um custo mais ou menos equivalente de contrabalançar isso daí, e foi nesse sentido que a coalizão decidiu atacar as fábricas de drones, fábricas de mísseis e os locais de lançamento lá dos Houthis, né? Bom, houve um comunicado dos Houthis hoje que eles estão bloqueando o canal de Suez. Na verdade, não é o canal de Suez, né? Eles bloqueiam a passagem aqui do Mar Vermelho, né? O canal de Suez fica aqui, mas tipicamente os navios passam aqui pelo canal de Suez, depois passam aqui pelo Mar Vermelho, depois pelo Golfo de Aden, e depois seguem aqui para a Índia, para a China, para o Oriente, né? Então, o que eles fecham é aqui embaixo, mas o que eles estão dizendo, né? Esse canal estava fechado para os navios israelenses e agora está fechado também para navios americanos e ingleses ali. Isso não faz muita diferença, porque é verdade que os Houthis já estavam atacando qualquer navio que passasse ali, que desse mole, eles atacavam, então não vai fazer muita diferença isso daí. E também os Estados Unidos, embora esteja investindo em fazer os ataques lá nos Houthis, ele também está fazendo a escolta dos navios que passam por ali. Vamos ver se vai ter alguma mudança nos próximos dias, né? Uma coisa que o Sal Mercogliano está trazendo aqui para a gente é justamente que o Behshad, que é o navio militar iraniano que tem ali na região, ele estava mais acima aqui, ó. Ele estava nessa região aqui, e quando ele estava nessa região, justamente os ataques estavam sendo feitos bem aqui nesse estreito que tem aqui da entrada do Mar Vermelho, né? E o que aconteceu? Nos últimos dias ele se deslocou para cá, tá nessa região aqui, e agora os ataques estão sendo feitos justamente ali nessa região também, aqui nessa parte. Ou seja, isso leva a crer que esse navio iraniano está dando algum tipo de suporte fundamental para os ataques dos Houthis, né? Isso não é estranho de imaginar, os Houthis são apoiados pelo Irã, mas o que eles fazem exatamente, né? Será que eles dão só as coordenadas dos navios? Enfim, porque os Houthis têm tecnologia muito primitiva, então talvez eles não consigam identificar onde estão os navios, né? O que navio é de quê, e alguma coisa tem a ver com esse barco do Irã, ele parece estar muito ligado a esses ataques ali na região, né? Esse aqui, ó, esse é o navio iraniano que está dando apoio para o pessoal ali. Não duvido nada ter sido um dos navios que o Lula deixou atracar aqui no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás, né? Aqui está a lista dos incidentes que já aconteceram ali na região, e o ponto é esse, cada vez mais estão acontecendo aqui no Golfo de Aden, né? Teve um navio aqui que é de bandeira saudita e que está com uma estratégia interessante. Será que vai funcionar? Ele está dizendo aqui, ó, navio não tem contato com Israel. Bem na identificação do navio, né? Essas informações aqui todas são publicadas por um sistema lá de identificação de navios. Então, os navios preenchem essa informação e o navio está passando aqui, está dizendo, não tenho contato nenhum com Israel, tem nada a ver com Israel. Vamos ver se vai passar. O nome do navio é o Desert Rose, é um navio de bandeira da Arábia Saudita, né? Uma coisa curiosa está acontecendo com os propagandistas russos lá nos Estados Unidos, né? Particularmente com Jackson Hinckley. Esse cara é uma Russete, é americano, mas é Russete, faz propaganda para os russos e coisa e tal. E lógico que ele embarcou nessa, né? Quando o Hamas atacou Israel, ele fez propaganda para o Hamas. E agora ele está fazendo propaganda para o Iêmen. Olha só o que ele disse aqui, ó. Patriotas americanos estão do lado do Iêmen.
Eu não sei, alguém avisou para ele que os Estados Unidos está lutando contra os Houthis que estão ali dentro do Iêmen, né? Porque fica uma coisa meio dúbia. Pode ser que ele esteja falando aqui só apenas que os americanos estão com o Iêmen, não com os Houthis, né? Estão com a parte do Iêmen que é reconhecida internacionalmente, o governo reconhecido internacionalmente. Os Houthis não. Mas eu não acho que foi essa a intenção dele, porque, de novo, ele é propagandista dos russos. Ele apoia o Hamas, apoia o Irã, apoia os Houthis no Iêmen, é o mais provável nessa história, né? Inclusive tem um monte de gente aqui dizendo que está do lado do Iêmen contra os Estados Unidos, né? O que é uma coisa muito curiosa, porque as pessoas são americanas, né? E estão dizendo que estão contra um inimigo dos Estados Unidos. Embora, novamente, o Iêmen em si não seja o inimigo, os Houthis são o inimigo, né? Outra coisa que ele falou aqui é que não se deve esquecer que os bombardeios americanos no Iêmen só são possíveis devido ao Mohammed bin Salman, que é o príncipe regente lá da Arábia Saudita, né? E eu não sei não, esse cara aqui, o Jackson Rick talvez esteja dando um passo maior que a perna, criticando esse pessoal, né? Ainda mais ele, que vive passeando na Rússia, e a Rússia tem muita ligação com o cara também. Bom, o Dr. Eli David traz uma informação aqui que aquelas pessoas que estão dizendo eu apoio o Iêmen, né? Lembra que o Iêmen reconhecido internacionalmente é o que está nesse mapa aqui em vermelho. Olha só, esse mapa aqui é um mapa antigo, é um mapa lá atrás, né? Então essa parte aqui agora é essa parte em azul, né? Essa parte em amarelo aqui é a parte que está aqui em verde, né? Então já mudou um pouco, mas não importa, porque como eles estão falando aqui, essa parte aqui é a parte internacionalmente reconhecida, o pessoal aqui já é pró-governo desde 2022, então quando começou a coisa em 2015, a briga principal era entre esses dois aqui, mas agora a briga principal é entre os dois juntos contra os Houthis aqui nessa parte, né? E aqui também ainda tinha o Al-Qaeda e coisa e tal, que já não está mais no mapa, já não aparece mais no mapa, que já foi totalmente retirado aqui da região, né? Então, o ponto aqui que ele está falando, lógico que, na verdade, estão bombardeando os Houthis, não o Iêmen. O Iêmen é também uma vítima nessa história toda, né? E aí, curiosamente, está se fazendo uma grande manifestação lá em frente à Casa Branca nos Estados Unidos, demandando que os Estados Unidos parem de atacar os Houthis ali no Iêmen. E o pessoal chegou a fazer ataques grandes, tentaram escalar a cerca para entrar na Casa Branca, houve uma confusão danada ali, o pessoal está se perguntando, isso daqui não seria uma insurreição como o 6 de janeiro, né? O pessoal tentou invadir a Casa Branca, não conseguiram, mas tentaram, né? Um absurdo isso. E, bom, eu acho muito engraçado como é que o pessoal da esquerda tende a distorcer a coisa, né? Olha só, a declaração de guerra dos Estados Unidos contra os Houthis no Iêmen significa que europeus e americanos, os negócios europeus e americanos são mais preciosos do que vidas humanas, especialmente vidas de não-europeus e coisa e tal. Você está criticando porque o motivo pela guerra é o aspecto comercial e as vítimas seriam vítimas civis, né, no Iêmen, né? Primeira coisa, a gente não sabe de vítimas civis ainda não começaram a fazer a fabricação de boneco parecido com criança, igual o Hamas faz lá na Palestina, né? Mas o Hamas faz isso mesmo na faixa de Gaza, e é bem provável que o Iêmen vai aprender a fazer rapidinho, de fazer os bonecos de criança lá, fingir que é criança morta. Enfim, mas o problema não é esse. De novo, o problema é quem inicia a agressão. A pessoa que recebe a agressão tem o direito de responder a essa agressão, né? Então, o problema nessa história não é quantificar quanto é que tem de violência de cada lado. Isso é a maneira errada de olhar para a coisa. É você olhar quem inicia a agressão. O ponto de vista libertário é muito claro nisso. Quem iniciou a agressão nesse caso? Foi o Iêmen. O Iêmen, na verdade, os Houthis no Iêmen, né? Os Houthis começaram a atacar navios que estavam passando ali de forma pacífica, sem atacar ninguém no Iêmen. Estavam passando os navios ali. Os Houthis decidiram atacar os navios. Agora vão sofrer a consequência. A violência defensiva é um direito natural que assiste aos donos desses navios, no caso, representado pelos Estados Unidos e pela Marinha Britânica, né? Então, essa é a maneira errada de fazer. Se os Houthis quisessem parar com isso,
era só parar de atacar os navios que passam ali, que pronto, as crianças deles lá todas teriam sido poupadas, né? E detalhe, não tem criança ainda, até o momento só tem a indicação de vítimas militares entre os Houthis, né? Mas eu já estou prevendo aqui que eles vão acabar arrumando o mesmo esquema do pessoal lá da faixa de Gaza, de jogar sangue nas crianças e fingir que é o Paliud, né? Vai virar também Yemenhood também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.